Quem não se lembra do Nintendo e seus 8 bits? Ou do Atari 2600, ou também cobiçou o fantástico jogo do computador MSX. Pois é, estas foram as lembranças inesquecíveis de anos dourados que marcaram a vida de muitos marmanjos de hoje e só povoou a imaginação dos mais jovens. Em um mundo onde os consoles são estado da arte, da tecnologia, do entretenimento digital e movimenta uma indústria de milhões de dólares, as pessoas se perguntam quando, como e por que tudo isso começou. O ano era 1918 e o calendário marcava dia 11 de novembro. A Primeira Guerra Mundial acabou, enquanto o mundo respirava aliviado, engenheiros e militares procuravam uma maneira de substituir as tabelas de cálculo balístico que existiam na época para cada uma das armas usadas em combate. Eis que surgiu a gloriosa calculadora eletrônica, principal responsável pela aposentadoria das tabelas e dos coitados que trabalhavam fazendo cálculos com lápis e grafite no processo natural. As calculadoras eletrônicas evoluíram e se tornaram grandes e potentes computadores, grandes e suficientes para ocupar vários andares de um prédio e potentes a ponto de calcular raízes quadradas, solucionar algumas equações por minuto. Eram incríveis. Nos anos de 1940, eles eram suficientemente populares entre os militares que os utilizaram na Segunda Guerra Mundial, e nos anos de 1950 começaram a invadir as principais universidades norte-americanas e foram nelas que eles passaram a ser usadas para as coisas mais estranhas que se possa imaginar, inclusive para jogar videogame. Já dentro dos quartéis, alguns militares aproveitavam o tempo ocioso para se divertir e fazer alguma coisa nos computadores. Só eles tinham. Surgiram alguns jogos, é verdade, mas eles eram analógicos e não podiam ser caracterizados como videogame porque não tinham gráfico. Os que tinham não eram exibidos em um monitor, mas em um display vetorial. Somente em 1952 foi que surgiu seu primeiro videogame, do jeito que deve ser, gráficos digitais, exibido em um monitor de tubo de raios catódicos. O exemplo disso é o Oxo, Now and Croft. É uma coisa assim, não sei falar inglês, desenvolvido por Alexander Sandy Douglas, como parte de sua tese de doutorado em interação homem-computador. O jogo, na realidade, trata-se nada mais, nada menos que o famoso jogo da velha, só que jogando em um computador com controle de telefone analógico. Oxe, controle de telefone, não sei como é que jogava. O esquema da jogatina é o mesmo: posicionar o X ou o círculo no lugar que você quer e feche uma linha com eles. Apesar da simplicidade e da aparência falta de emoção, o jogo chamava atenção justamente por representar muitíssimo bem a interação com o homem com o computador, coisa que pouca gente conhecia. Fora das universidades e recantos militares, apesar de brilhante, o Oxo não se popularizou porque só funcionava no computador que foi desenvolvido pela ADSAC. Ele era o único do mundo, mesmo não tendo ganhado nenhum centavo com o jogo. Douglas ganhou seu título de doutor e o Oxo foi e é considerado o primeiro videogame do mundo. Em 58, nessa época, tempos de Guerra Fria, era comum os trabalhadores abrirem suas portas em eventos conhecidos pelo Dia Anual dos Visitantes para visitação às suas instalações. A ideia era mostrar ao público tudo o que estava pesquisando, desenvolvendo nuclearmente. Mas raio, quem se interessaria por isso? Percebendo que esses passeios ao laboratório podiam ser mais interessantes, o físico William Higginbotham pensou como gente grande e decidiu que bolaria algo para entreter o público de verdade, para a população visitar as instalações do laboratório e ver todo o poder nuclear do tio Sam. O William, preocupado em não deixar ninguém bocejando em suas visitas ao complexo, criou em suas horas vagas um jogo de tênis bastante simples, que era mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico. Foi um
sucesso e durante meses e a atração mais cobiçada pelo público, que não estava nem um pouco interessado em saber sobre Mega 2 e Fissura de Átomo, queria mais saber dos jogos. Na tela do osciloscópio, uma bolinha, na verdade apenas um ponto de luz, ia de um lado para o outro, passando por cima de uma rede que também era um pontinho de luz fixo, simulando uma partida de tênis vista de lado. Para rebater a bolinha, os jogadores tinham que apertar um botão e girar o outro para definir o ângulo em que a bolinha seria rebatida. O público gostou tanto, mas tanto, que o laboratório lançou uma versão atualizada do jogo na festividade do ano seguinte, e novamente voltei com uma fila enorme que se formou às portas do laboratório. O público começava a se familiarizar e a gostar dos videogames. Mesmo com tanto sucesso do seu joguinho, o jovem William não patenteou sua ideia por acreditar que ela não valeria nada, era apenas mais uma dessas brincadeiras de laboratório e qualquer um poderia fazer isso, ele pensava. No fim das contas, Pong copiou a ideia do Tennis for Two, o jogo que eu estava citando, e o William morreu em 1995, sem nunca sequer ter reembolsado um centavo por sua ideia pioneira, e infelizmente acabou morrendo sem ganhar nada. Infelizmente ele morreu sem ganhar nada, né? Mas se ele tivesse patenteado, tinha ganhado milhões. E fazer o quê? Em 1962, após 200 horas de trabalho, Steve Russell, Martin Grastis, Wade Wittawender, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, 3 estudantes do BITS que foi ao Instituto de Tecnologia Massachusetts finalizaram o primeiro jogo do recém-adquirido mini-computador DEC DPD-1, conhecido como Space Wolf. O mais interessante é que os 3 não tinham acesso ao computador e desenvolveram um jogo apenas com a documentação das funções de rotina da máquina em mão. Era bem simples, da tela um breu danado que era crevado por cor branca das 2 naves que atiravam uma nas outras e de uma estrelinha que ficava no meio da tela. Cada uma das naves era controlada por um jogador e sofria com uma força gravitacional das estrelinhas. Cada uma tinha uma quantidade limitada de tiro e de combustível para tentar detonar a outra. O detalhe, os tiros não eram influenciados pela gravidade por causa da baixa capacidade do processador do computador. O objetivo dos programadores, mais uma vez, era chamar a atenção ao público que visitava as instalações do instituto só para ver esta maravilha tecnológica, que foi o seu primeiro mini computador a ser fabricado, como o DEC DPD-1. Era uma peça, digamos, que não empolgava ninguém. Eles resolveram fazer um joguinho utilizando os conceitos da física real com aceleração e gravidade para estimular os visitantes a ingressar no mundo da informática. O Space Wolf foi um sucesso e todos os pesquisadores do próprio instituto iam dar um pulinho no departamento onde estava o computador só para experimentar o jogo. Muitos historiadores pesquisam e afirmam que o instituto o coloca Steve Russell como inventor dos videogames modernos e o Space Wolf com o primeiro joguinho eletrônico já feito, mas hoje sabe que na verdade ele foi o segundo jogo a ser produzido. Cabe do mérito de pioneiro ao nosso amigo William Higginbotham e ao seu Sync Tennis Program, que é o Tennis for Two. Por conta disso, Steve Russell já não é mais conhecido como o escolhido ou o inventor do jogo eletrônico. Anos se passaram e chegou em 1968 e o Ralph Baer, conhecido mundialmente como pai dos consoles de videogame, nasceu em 1922 na Alemanha Oriental. Mostra como destino uniu a causa que o deixou famoso para sempre. Durante essa época, ele ficou com medo das loucuras de Hitler, fugiu da Alemanha nazista e em 1938 indo morar nos Estados Unidos, mas de nada adiantou, pois os Estados Unidos entraram também na Segunda Guerra no ano seguinte e ele foi obrigado a voltar à Europa para a batalha. Trabalhando no serviço de inteligência, que felizmente saiu com vida,
De volta ao mundo livre depois de conseguir seu diploma em engenharia elétrica, Baia trabalhou em várias empresas, mexendo com rádios, TVs e patenteando diversas edições na sua área, mas foi como empregado da Sanders Associates que ele teve a ideia de que colocaria para sempre seu nome nos anais da história. Sua criação, uma máquina que rodasse jogos eletrônicos através da TV, que custasse barato e que pudesse ser utilizado por qualquer pessoa que quisesse se divertir com o auxílio de amigos e colegas da Sanders Association. Surgiu em 1967 o primeiro esboço de sua ideia, o Chase Game, um rudimenta jogo de ping-pong, onde dois quadrados controlados pelo jogador podiam ser movidos pela tela. Satisfeito com a ideia geral do produto, Ralph Baer tratou de patenteá-lo e apresentou em 1968 o protótipo do videogame chamado Brawlbox, e que rodasse jogos de futebol, voleibol e até mesmo de tiro. Se você pensou que o Atari foi o primeiro console de videogame a ser lançado no mercado, está muito enganado. O inventário e patenteado Ralph Baer denominou o nome bobo de Brawlbox, como tinha dito antes. Se ele soubesse como a indústria do videogame viria a ser multibilionária, foi mostrada para grandes empresas americanas de eletrônicos na época, como RCA, Zenith, General Electric e a Magnavox, e foi esta última que a tratou de lançar no mercado o primeiro console de videogame na história, conhecido como Odyssey 600. O resultado foi muito bom, com 100.000 unidades vendidas no primeiro ano, mas não foi exatamente um sucesso enorme, e com o ano do Odyssey só funcionava em Magnavox, ou seja, somente na própria empresa que o videogame funcionava. Pode diminuir da procura, mas um outro competidor apareceu nesse papo de videogame. Bom, Baer se auto-intitula pai dos videogames caseiros, mas foi o pai dos fliperama que realmente fez a indústria dos games deslanchar. Após ver o jogo do Pong criado pelo mesmo em uma demonstração em mais de 72, Nolan Buck, o fundador da Atari, lançou o Pong no mesmo ano. O jogo foi lançado inicialmente como uma máquina operada após e depois de uma moeda antes de fazer essas transições. Para acessá-la, certamente existiam similares entre os dois sistemas, mas a versão de Bucknell tinha o controle mais simples, uma bolinha que nunca saía da tela, o Pong, que foi um acerto e até ajudou a aumentar um pouco as vendas do Odyssey. Mais jogos como ele foram lançados e apesar de um lucro não ser grande, Magnavox ganhou muito com diversos processos por violação de patentes. Após isso, a Atari carregou a iniciativa dos games. A empresa vendeu 30 milhões de consoles em 3 décadas. O Atari 2600 no ano de 1976, com os cartuchos ROMs programáveis, que quer dizer assim dentro do próprio videogame por meio do software, e de uma empresa formada por ex-design da Atari chamada Activision, se tornou a primeira empresa a se focar exclusivamente na produção desses games. Em 1939, bom, depois dessa época não precisa mais relatar porque a maioria já conhece a partir do Atari. E é isso aí, galera. Se gostou dessa informaçãozinha, não se esqueça de deixar aquele joinha, beleza? Não se esqueça também de se inscrever no canal, beleza?